Gente, eu fui encarregada de falar hoje sobre devocional, que na verdade foi uma coisa muito de Deus mesmo. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui para falar com vocês, compartilhar a minha experiência em relação a isso e a verdade bíblica mesmo. Eu não vim aqui falar de mim, né? Vim aqui falar do que Deus tem pra gente, do que Deus tem na palavra dele em relação a isso para vocês. Mas é interessante uma coisa que eu ouvi esses dias, acho que foi do Jesus Cope, alguma coisa assim, que eles postaram no IGTV, que perguntavam para ele por que a gente não fazia as coisas boas que tinha que fazer e também, tipo, não parava de fazer as coisas ruins. Ele dizia assim que é simples. Por exemplo, quando uma pessoa é fumante, a gente tem na caixinha mesmo ali todas as contraindicações, tem umas fotos horríveis que dá medo até, que a gente olha e fica, meu Deus, como que uma pessoa consegue fumar vendo o que pode acontecer com ela? Mas as pessoas simplesmente não conseguem. E a mesma coisa, isso prova, a Bíblia mesmo prova, a lei de Deus veio para mostrar nosso pecado, né? Enquanto a gente não consegue fazer as coisas direito, mas é porque as nossas atitudes elas estão diretamente ligadas ao que nós sentimos, aos nossos sentimentos e ao que nós amamos. Então, não adianta a gente chegar e vir falar, você precisa fazer devocional. Porque você não vai fazer se você não amar isso. Você não vai fazer se você não entender realmente o motivo pelo qual nós temos que fazer. E por que isso tem que fazer parte da nossa vida cristã. Então, hoje eu vim aqui, orei para Deus me dar uma direção, para eu também, porque às vezes a gente nem se conhece direito, né? Para eu entender também por que a gente ama tanto isso, porque, nossa, por que eu gosto? Por que a gente está ali? Então, Deus foi falando comigo através da palavra e eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Mas antes, não precisa responder em voz alta, pode responder para o coração de vocês. Eu queria que vocês pensassem nessa pergunta. Qual é o maior objetivo de vocês como cristãos? Tipo, a motivação de vocês, vocês são cristãos, vocês querem alcançar o quê? Vocês querem chegar aonde? Normalmente, assim, eu parei para pensar qual seria as respostas assim mais ditas e Óbvio. acredito que óbvias e acredito que sempre seria algo que gira em torno em ser como Jesus, ser parecido com Jesus, viver o propósito que Deus tem para mim, ou fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus me chamou para ser, ter a vida eterna com Deus e tal, 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 tal. E seriam coisas sempre assim, né? Quando a gente pensa no nosso objetivo como cristãos. E seja qual for a sua resposta, eu não tenho dúvidas de que o que vai te levar a isso é um relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus. O relacionamento com Jesus é tipo a chave para tudo na vida. Não existe outra resposta. Não existe, gente. E a igreja, ela é importante. Nós temos que fazer parte de uma igreja, nós temos que estar debaixo de uma autoridade, nós temos que ter comunhão com os irmãos. Isso nos ajuda a ser constantes na nossa fé, mas ela não é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Ela não te completa na sua formação como indivíduo cristão. Ela te completa como corpo de Cristo, ela te completa, é, tipo, te ajuda a conviver com gente, porque é isso que você vai fazer pela eternidade, graças a Deus, conviver com gente, mas ela não te forma, não forma o seu caráter. Os seus líderes, eles vão te ajudar, vão te induzir, vão tentar te ensinar, mas você só vai obedecer se você realmente já tiver com o seu coração sendo transformado pelo Espírito Santo, pelo seu relacionamento pessoal com ele. Tem um livro que eu tô lendo, que eu tô estudando um pouco sobre a Reforma Protestante, e veio muito a calhar esse tema de hoje, porque fala muito sobre como Lutero, ele foi transformado pela palavra de Deus. E por isso que ele lutou contra a Igreja Católica e contra as coisas horríveis que estavam acontecendo e as mentiras do diabo que foram sendo semeadas na Igreja Primitiva, porque a Igreja Primitiva era maravilhosa, né? E da Igreja Primitiva para depois, o que se tornou foi tipo uma coisa totalmente errada, né? Totalmente nada a ver. E a reforma só aconteceu porque Lutero teve um relacionamento com a palavra de Deus. Ele foi liberto por ela. E ele começou a ver as coisas erradas que estavam acontecendo e que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E o autor diz uma coisa muito interessante, que é o fato de alguém estar dentro da instituição igreja não significa estar dentro, não significa ser igreja, não significa que tem igreja dentro dessa pessoa. O que faz a igreja estar dentro do indivíduo é o seu relacionamento, o seu encontro com as escrituras.
E essa é a verdadeira importância da nossa vida devocional. É o nosso crescimento espiritual. Em Mateus 13, Jesus fala várias parábolas e uma delas é sobre o reino dos céus, está no versículo 31, 32. Ele diz assim, que o reino dos céus se assemelha a uma semente de grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando é plantada, vira uma árvore frondosa que dá sombra e que também serve de lugar para as aves fazerem ninhos. E é assim nossa vida espiritual. Quando a gente aceita Jesus, ele é só uma semente no nosso coração, mas a gente precisa crescer, a gente precisa estar em constante movimento. Assim como a gente se alimenta todos os dias da comida física para que a gente não morra, e também quando a gente é criança, para a gente crescer, a gente precisa comer direito. A gente também precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o momento de oração, o momento devocional. Só se alimentar no domingo não vai adiantar. No dia que você vai na igreja, no dia que você tem um discipulado. Se você falar para mim que você come o café, o almoço, a janta no domingo e depois a semana toda você não passa fome, você já tá mentindo, né? Porque você passa. E é a mesma coisa o nosso espírito. Porque a nossa carne, ela tá sendo alimentada constantemente. De todas as formas, a gente assiste televisão, a gente alimenta a preguiça, deitado no sofá. A gente ouve alguma música que não tem que ouvir e alimenta pensamentos errados no nosso coração. Qualquer coisa alimenta a nossa carne o tempo todo, mas a única coisa que alimenta o nosso espírito é oração, é palavra e jejum e vida espiritual com Deus, é só isso. Então, por isso que nós temos que ter. E eu quero falar agora sobre essas duas coisas mesmo que giram em torno do devocional, né? Para quem não sabe, é devocional, acredito que todo mundo sabe, a gente ouve isso o tempo todo, né? Mas é um tempo que a gente separa para Deus, especificamente para Deus, onde nós fazemos orações, agradecimentos, onde nós estudamos a palavra, às vezes discutimos, sabe? Às vezes a gente faz devocional em grupo, discute a palavra de Deus com as pessoas para entender melhor, mas é um tempo de oração e leitura. Esse é um fato. E tem uma passagem que fica em 2 Pedro 3,18, que Pedro fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu olho isso como, eu vejo claramente para mim o papel da oração e da leitura bíblica, que é o conhecimento, no caso, crescer no conhecimento da palavra de Deus. E da graça, quando eu penso em graça, eu sempre penso numa revelação maravilhosa do Espírito Santo, porque a gente vê muita gente pregando graça de uma forma muito errada, né? E gente vivendo ainda debaixo da lei. Então, tem sempre a revelação do Espírito Santo ao nosso coração sobre a graça, porque ou você pode interpretá-la de uma forma muito errada, ou você nem está vivendo ela. Então, quando eu vejo essa passagem, eu vejo exatamente o papel da oração que tem, que é deixar que o Espírito Santo nos revele o que está escrito. Mas, para isso, nós precisamos dizer o sim. E essa é a importância da oração. A oração é o nosso falar com Deus. É o momento em que a gente fala assim, Espírito Santo, eu quero que você fale comigo nesse momento. Eu não quero entender o que eu preciso, ou o que eu gosto, ou o que eu quero ver. Eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. E em Salmo 139, Davi, ele é um salmo muito lindo, né? Que fala sobre como a gente nunca tá sozinho mesmo. Que Deus sabe o que a gente pensa e ele sabe o que a gente vai falar antes da palavra vir na nossa boca. E muita gente às vezes fica se perguntando, por que que eu oro então? Se Jesus sabe que eu preciso, se Jesus sabe que eu vou falar, e não. Mas é exatamente por isso que a força, o amor de Deus, ele não age por força nem por violência, ele não destrói nosso livre-arbítrio. E esse é o poder da nossa palavra, do confessar. A gente aprende muito isso no G12 com o pastor César ali, né? A gente aprende mais isso, que a nossa palavra tem muito poder no nosso confessar. E essa é o papel da nossa oração. É dizer sim, é o se relacionar. Sem contar que se nós temos um amigo, nós conversamos com ele, né? Em João 15:15, Jesus diz assim, eu já não... Opa, fez barulho aí? Eu já não vos chamo servos, porque um servo não sabe para onde anda o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque o que eu tenho aprendido do meu pai, eu tenho revelado a vocês. Então, nós não somos só servos de Deus, nós somos amigos de Deus. Então, nós precisamos conversar com ele. Ainda bem que a gente tem amigos físicos para saber que isso é um relacionamento saudável, estar conversando com Deus. Então,
A Bíblia, como é nosso parâmetro para tudo, né? Ela vai falar tanto de si mesma, quanto ela é, como é a palavra, digna de confiança, mas também vai ensinar a gente em relação à oração. Eu quero compartilhar um pouco com vocês algumas passagens que ensinam a gente sobre oração. A primeira delas está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, são os versículos 17 e 18, que diz assim: Orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então nós oramos porque Deus quer ouvir a nossa voz. Essa é a vontade dele para conosco. Que nós oremos para ele e que demos graças também por tudo que ele tem feito. Então, se às vezes você não tem por que orar, gente, ora e agradece. Porque se você está respirando é porque Deus deixa você respirar. Se você tem comida, porque Deus te deu. Se você tem um olho para ver o que você gosta de ver, se você gosta de olhar o céu, porque foi ele que te deu. Esses dias eu até estava pensando sobre isso, né? Enquanto eu gosto de ouvir música, tanto que a Sofia tinha comentado lá no que eu postei no Instagram, toda vez que eu acho uma música boa, gente, eu compartilho, porque eu acho que música boa tem que ser ouvida, certo? Então, daí eu fico, gente, como pode? Que coisa linda! Daí, no momento de oração, o Espírito Santo até me lembrou, falou, você já agradeceu porque você ouve? Daí eu falei, nossa, Jesus, obrigada porque eu ouço música, nossa, tem gente que não ouve. E sempre tem alguma coisa para agradecer, gente. Sempre tem, sempre tem. E se você quiser falar do seu dia, você também fala do seu dia para seu amigo, você pode falar do seu dia para Deus. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você, então, certo? Outra coisa é ter um tempo de oração no secreto. A Bíblia nos ensina isso. Nos ensina que nós devemos orar sem intenção de chamar atenção para si, sem intenção de parecer espiritual. Em Mateus 6,6, né, diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto recompensará. Então, existe uma recompensa para o momento de oração. E existe também um motivo pelo qual nós fazemos, certo? A intimidade, relacionamento com Deus, isso realmente nos ajuda, certo? E outra coisa que fala, ainda em Mateus 6:7, diz que nós não devemos orar repetindo a mesma coisa sempre. Porque os pagãos fazem isso achando que vão conseguir alguma coisa, mas daí Jesus fala, mas o seu Deus, o seu Pai que está no céu já sabe o que você precisa. Então você não precisa ficar falando toda hora a mesma coisa. E eu comecei a pensar sobre isso, né? E eu ficava, nossa Deus, mas qual é a diferença da gente estar repetindo e da gente estar intercedendo por alguma causa ou por alguém? E eu comecei a ficar, né, pensando sobre isso, mas eu entendi uma coisa que eu também experimentei em momentos de oração, que eu peço para o Espírito Santo me conduzir em oração, eu acabo orando por gente que eu nem lembrava que existia. Então, assim, vem na minha cabeça, eu fico, o que é isso? Eu até às vezes esqueço. Esses dias eu cheguei na minha mãe, mãe, qual que é o nome daquele seu amigo japonesinho, sei lá o quê? Ela ficou assim, hoje tem alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa, deixa eu mostrar alguma coisa. Eu, não, eu só quero saber o nome dele. Daí eu fui, orei, uma coisa que o Espírito Santo mesmo me guiou, porque, meu, eu nem lembrava, era um amigo da minha mãe, que eu tinha visto uma vez, e veio no meu coração, o Espírito Santo pediu para orar pela vida dele. Então, não tipo, o tanto de vezes que você ora. É a sinceridade do seu coração. Você não precisa ficar repetindo. Deus realmente já sabe o que você quer. Esses dias a gente estava falando com as adolescentes sobre namoro. E às vezes a gente fica o tempo todo, fazendo a listinha, daí ora a listinha, assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Daí dia 2, Senhor, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Aí dia 3, Senhor, eu quero assim, 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 assim. E daí todo dia, eu fico imaginando Deus lá assim, minha filha, tudo bom? Eu acho que eu já sei, né? Antes de você dizer, e você também já disse umas 3 vezes. Acho que já tá o suficiente. Mas, brincadeiras à parte, a gente não precisa ficar repetindo. E é uma coisa que a Bíblia também nos ensina. Em Romanos 8, diz que nós não sabemos como orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós e que ele sabe a vontade de Deus para nós. E ela nos induz a orar pedindo para que a gente ore direito. Da mesma maneira, porque o Espírito que habitava em Jesus, esse Espírito habita em nós. Amém? Que é quando nós aceitamos Jesus. Então, quando a gente ora, a gente pede, Espírito Santo, me guia nessa oração. Eu também não quero ficar orando igual pagão,
Então, eu sou um pagão, eu sirvo um Deus que existe e que sabe tudo que eu preciso. Então, me ajuda a orar da maneira como o Senhor quer que eu ore. Isso é importante. E outra coisa que eu aprendi também nesse tempo de quarentena, que eu falei para vocês sobre a ansiedade, o quanto a oração é importante para nos livrar da ansiedade. Tá em Filipenses 4, versículo 6, eu vou ler aqui com vocês. Filipenses 4, 6. O 7 é bem famoso, todo mundo sabe. A Sofia até falou a paz que excede todo o entendimento. Mas tá aqui, ó. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, gente, para nos livrar da ansiedade, a Bíblia já diz: ora. Simplesmente, ora. Quando nós colocamos nossa ansiedade diante de Deus, é como se ele fizesse assim, ó. Eu já senti isso uma vez. Eu tava orando desesperadamente, tipo, chateadíssima. Eu acho que era na época que eu tava em Portugal sem minha família e tava, tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui, nesse lugar, meu Deus, me tira daqui. E eu comecei a orar, tipo, de soluçar, assim, meu, saudade da minha família. E ansiosa, não sabia o que tava fazendo. Meu, eu nem lembro como foi isso. Eu tava aqui chorando, nada, eu, tipo, tudo bom, acho que nem sei, nem tá, por que que eu estou aqui? Sabe? Literalmente, o sentimento tinha sido arrancado no meu peito. Eu não lembrava mais nem a sensação que eu tava, né? E isso acontece, é uma coisa que eu tenho lutado muito, a ansiedade. Acho que a gente tem sempre alguma coisa que a gente vai lutar a vida toda, né? Que a gente vai ter que lutar contra a vida toda. E que o período de oração tem me ajudado mesmo, mesmo, mesmo. Então, a paz que excede todo entendimento é resultado de oração, certo? Por isso que ela é tão importante. E agora vamos para a leitura da palavra, que é a segunda parte do nosso devocional, que não é menos importante, as duas são as duas perninhas que caminham juntas, certo? Mas a leitura da palavra, eu vejo uma coisa muito forte nisso, que é o motivo pelo qual hoje nós somos separados da Igreja Católica, né? As verdades da Bíblia que antes eram só dos padres, das pessoas que trabalhavam ali na igreja, que faziam seminário, só eles tinham acesso. Então, Lutero viu o quanto as pessoas estavam sendo enganadas, porque as pessoas só tinham acesso ao que os padres queriam que elas tivessem, ao que os presbíteros queriam que tivessem. E estavam sendo enganadas, pagando indulgências, achando que tinha que ser perdoado por pessoas. Mas então ele viu as mentiras e lutou contra isso, e hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E muitas vezes nós não damos valor nenhum. Às vezes fica fechada para sempre, só de enfeite na nossa cabeceira, né? Mas tem uma passagem em 2 Timóteo 3, que eu acho que fala bem o motivo pelo qual nós usamos a palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus. Está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, a Bíblia é nossa bússola moral, basicamente. Tudo que nós vivemos na vida cristã e todas as dificuldades do nosso dia a dia estão aqui, as respostas estão aqui. Tá tudo aqui. É para ensinar, é para repreender se você está errado, é para te ensinar a fazer direito, e é para te manter, é para te tornar capaz e pleno para realizar boas ações, boas obras. E a Bíblia diz, é óbvio que a gente não é salvo pelas nossas obras, somos salvos pela fé, porque a gente não merece mesmo, mas as nossas obras são as que glorificam a Deus. A diferença é que o Espírito Santo, que é a fé em Jesus, faz na nossa vida, é isso que mostra que ele existe, é isso que mostra que, tipo, tem uma mudança. É isso que vai glorificar a Deus. Então, é importante estar pronto para isso. Porque senão não tem resultado. Se você não dá frutos, então não existe realmente. O Espírito Santo não está. Isso é uma coisa verdadeira, está em Romanos 8, que quem não vive pelo Espírito é porque não tem o Espírito. E as obras, elas são o resultado disso. Uma vida diária com a palavra de Deus, sendo repreendido e aprendendo. Mas uma coisa muito interessante
é que a palavra de Deus é muito mais do que isso. Não é só um livro de condutas, de ensinos. Desculpa, gente. Não é só um livro para ensinar a gente, mas é literalmente o próprio Deus. Em João 1:1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ainda mais nos diz para frente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E depois nos diz que nós temos que estar santificados na verdade e que a palavra é a verdade. A própria palavra diz ser o próprio Deus. Então, não é simplesmente uma coisa, não é uma coisa, é literalmente a parte de Deus que nós somos, que foi apresentada a nós para que nós possamos conhecer nessa época aqui. Porque, óbvio, quando a gente for para o céu, a gente vai conhecer ele plenamente, o que está escrito também na Bíblia, que a gente só sabe porque está na Bíblia. Nós vamos conhecê-lo plenamente, assim como nós somos conhecidos. Mas enquanto nós não estamos no céu, nós conhecemos o que ele nos deixou. Então, é mais do que só a lei, é mais do que só a graça, é o próprio Jesus. E é dessa forma como nós temos que tratar. É por isso, porque as pessoas não enxergam dessa forma que elas não veem importância no tempo devocional. Às vezes elas acham que é só um monte de lei, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não é isso. As nossas atitudes, igual eu tinha falado no começo, elas não vêm quando a gente sabe o que é certo, quando a gente sabe o que é errado, vem com a mudança do nosso coração. Não existe mudança no coração só com os cultos que a gente vai no domingo, ou com as células, ou os discipulados. Só existe mudança com relacionamento com o Espírito Santo. E relacionamento com Deus é relacionamento com a palavra. Não existe relacionamento fora disso. Não tem como você falar para mim que encontra Deus no seu momento que você está lá, tudo mas não encontra quando está na palavra, porque é mentira. E a gente sabe porque está na Bíblia e porque a gente tem a Bíblia. Ela é literalmente nossa bússola. Se a gente não conhece, a gente acredita nas mentiras do diabo. Se a gente não conhece a Bíblia, se a gente fica só pegando trechos das coisas que a gente gosta, a gente vai só alimentar um Deus na nossa barriga, que é o Deus que a gente se agrada. A gente pega e fala, esse aqui que ama o mundo, esse é legal. Mas depois a gente pega um de outra religião, sei lá, do budismo, e achar esse aqui interessante, esse aqui também do shintoísmo, esse aqui também, e vai misturando um monte de coisa, fazendo do jeito que a gente quer. Mas não é assim que funciona. Ainda bem, porque senão ia ser uma loucura, né? Deus sabe o que faz. Mas E a Bíblia também, obviamente, nos ensina tudo o que nós temos que saber. Ela alimenta a nossa fé. E é mais um dos motivos para a gente acreditar que a palavra é Jesus. É que em Gênesis diz que Abraão foi considerado justo porque ele creu, porque ele teve fé. Naquela época não existia a Bíblia de papel, mas existia fé. Então quer dizer que existia Deus com Abraão, certo? O próprio centurião, que foi o que impressionou Jesus com a fé dele, quando ele falou, não, você não precisa ir na minha casa para curar meu servo, é só você falar e tá feito. Porque eu sou um homem de autoridade, eu mando ir, os meus servos vão, eu mando ir para ali, eles também vão, então se você disser, o meu servo vai ser curado. E ele não tinha contato com a palavra de Deus, só os judeus tinham a Torá, só os judeus tinham a lei, mas ele creu, porque ele ouviu de Jesus. Então, isso prova que a própria palavra de Deus é Jesus e que a gente tem que tratar dessa maneira. E a gente também não vai ter fé se a gente não ter parte com a palavra de Deus. Igual eu falei, hoje em dia, no mundo assim, tem muitos pensamentos que às vezes eu vou falar por mim. Na época que eu estava no ensino fundamental, eu estudava numa escola muito difícil, o Albert Einstein, o ETEC. E tinha um principado, uma potestade muito forte lá de mudança de identidade, assim, que eu vi um amigo entrava lá e depois saía era outra pessoa, eu não reconhecia, sabe assim, principalmente em relação à sexualidade, essas coisas sobre feminismo e tudo mais. E teve uma época que eu comecei a ouvir muito isso e eu comecei a questionar muitas coisas. A minha sorte, graças a Deus, que eu tenho meus pais, que eu sempre me abri muito com eles e sempre me apresentaram a palavra de Deus. Sempre me apresentaram a palavra de Deus desde criança, então eu tinha uma base para onde correr com as minhas perguntas doidas que eu estava tendo. Em relação ao papel da mulher, no casamento, na sociedade e tudo mais.
Mas isso foi apagado depois que eu tive mais relacionamento com a palavra de Deus e fui também ajudada pelos meus pais e me ensinaram um pouco mais sobre isso. Mas se nós não temos as verdades de Deus no nosso coração, nós vamos ser enganados por qualquer outra coisa. Se a nossa fé não for fortalecida diariamente, ela vai morrendo aos poucos. E as mentiras do diabo vão tomando o lugar das verdades de Deus no nosso coração. Por isso que é importante o nosso relacionamento com a palavra. Outra coisa é que a palavra de Deus nos ajuda no nosso processo de santificação. A gente não vai parar de pecar só se a gente orar. Não, não vai. Toda vez que você peca, você fica, ai, Deus me ajuda, por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Daí no outro dia faz a mesma coisa. Por quê? Porque você não está tendo um relacionamento com Deus de verdade, com a palavra dele. Em Salmo 119:11 diz: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que produz santidade em nós. É a palavra de Deus que nos limpa para nos dar mais frutos. Igual ainda em João 15, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos. Quem não dá fruto, vai, corta e joga fora, mas quem dá, ele poda para dar mais fruto. E Jesus diz: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito. É a palavra de Deus que poda a gente, que mostra onde tem mais espaço para isso, o que tem que sair da gente, o que a gente precisa melhorar. Não adianta só orar que não vai ajudar, porque a gente também ora tudo errado, de acordo com a palavra de Deus. A gente não ora direito. Então, o que vem da gente não dá certo. Por isso que a gente tem que sempre estar amparado pela palavra de Deus. Outra coisa, a palavra de Deus também nos ajuda a resistir às tentações e às mentiras do diabo. Como a gente vê na tentação de Jesus, em Mateus 4. Que toda vez que o diabo falava alguma coisa, ele usava a Bíblia, tá? O diabo pode usar a Bíblia para tentar enganar a gente também. Se a gente não souber, ele sabe bem melhor que nós. Então, ele pode também enganar a gente através da palavra de Deus, pegando texto fora de contexto. É assim que as pessoas também acabam falando besteira, né? Inclusive, esses dias aconteceu comigo exatamente isso. Eu estava pensando, tendo um pensamento e tal, e aí eu comecei a pensar, o que será que é o certo? Aí me veio um versículo na mente, e eu falei, nossa, mas que coisa estranha, eu acho que Deus não ia falar dessa forma comigo, né? E aí Deus trouxe na minha mente que exatamente esse momento, né, que Satanás tentou com a própria palavra. E aí é aquela questão de você ter um relacionamento com Deus, né, para você saber discernir se é Deus falando ou não. Sim, exatamente. E, na verdade, eu tenho uma experiência não muito distante, foi domingo passado, faz uma semana, que uma coisa aconteceu comigo em relação a isso. Que só a palavra de Deus combate as tentações de Satanás. A gente não vai conseguir resistir se não for pela palavra de Deus. A gente tinha tido um culto maravilhoso, porque essa semana do Pentecostes, né? E tinha falado que ia começar e tal, eu ok, daí eu fui fazer meu tempo devocional depois do culto. Daí eu fiz um momento de adoração, né? E sentei para ler a Bíblia. Na hora, na minha cabeça, veio um monte de pensamento. Por que você tá lendo? Você nem acredita. E começou um monte de coisa, como se eu não acreditasse. Daí eu fiquei, nossa, mas como assim? Só que no momento em que isso aconteceu, veio um sentimento que eu não consigo expressar para vocês de outro jeito. Parecia que eu ia morrer. Parecia que eu estava morrendo, como se eu realmente não estava acreditando mais. Sabe, um dardo mesmo do diabo na minha mente, num tanto que eu não estava conseguindo orar. E eu comecei a ficar desesperada, eu fiquei, não, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. Daí eu lembrei a palavra, eu sei quem eu sou, e não é isso que essa voz está me falando, tá na Bíblia o que eu sou. E eu peguei a Bíblia e eu comecei a ler, e daí eu comecei a chorar, e consegui orar, e consegui, tipo, tirar o que o diabo tinha colocado na minha cabeça. E naquele momento, eu sei que pode ter sido uma coisa específica com o diabo contra mim, mas eu também comecei a orar pelas pessoas em incredulidade. Porque, gente, eu não sei explicar para vocês o quanto foi difícil aquilo. Porque ele colocou na minha cabeça, eu via eu saindo do quarto, chorando, falando para os meus pais que não acreditava mais em Deus. E depois eu saindo da igreja, e eu até voltava, com os 30 anos, só que daí tinha que começar tudo de novo. Eu falava, tá repreendido. Nossa, eu comecei, não, o que é isso? Tá repreendido, tem muito para viver com Deus, não posso voltar com 30 anos, você tá doida. Eu comecei a chorar. Nossa, gente, foi horrível. Eu tava sentindo que tava morrendo, sabe? Mas foi uma experiência válida. Agradeço a Deus por ter tido essa experiência, porque agora eu sei que as pessoas sentem quando estão para desacreditar, para apostatar da fé de verdade, porque foi esse o sentimento que eu tive. E eu só consegui lutar contra isso porque eu sabia onde estava na Bíblia o que eu era.
eu sabia onde estava escrito na Bíblia quem eu era, filha de Deus, e eu comecei a ler e como se fosse me alimentando realmente, e fui contra aquele pensamento demoníaco. A Bíblia nos diz quem nós somos. Isso é uma verdade, uma coisa maravilhosa que está em Efésios, gente. Nossa, é lindo demais essa passagem sobre Deus ter nos predestinado para ser filhos dele. Eu vou ler para vocês rapidinho. Está em Efésios 1, daí do 4 a 8 eu vou ler para vocês, que diz assim: Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então, quem sabe quem é, de acordo com a palavra de Deus, não vai ter a identidade deturpada pelo diabo, que é o que ele mais tenta fazer, é confundir a gente, falar que a gente é uma coisa que a gente não é. E isso afasta, sim, a gente de Deus, a forma como nós nos vemos. Tem gente que se vê tão pecador que fica com medo de se aproximar de Deus. Tem gente que se vê tão santo que acha que não precisa de Deus. Então, essa é uma coisa importante, saber quem nós somos através da palavra. Outra coisa, nos mostra que nós somos, o que nós somos chamados para fazer. Em Mateus 28 fala, Jesus mandando os discípulos ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles todas as coisas que eu vos tenho mandado. A gente vê o que nós nascemos para fazer dentro da palavra de Deus. E nos dá certeza da nossa salvação. Fala que nós somos sim perdoados por Deus se nós confessamos nossos pecados em 1 João 9. Fala que nós somos sim salvos se nós aceitamos no nosso coração e confessamos com a nossa boca em Romanos 10. Então, nós precisamos conhecer. Nós precisamos estar embasados na palavra de Deus. Imagina, por exemplo, se vocês estivessem numa igreja, que eu sei que não é, porque o pastor Shalom é uma bênção, as meninas são uma bênção, eles conhecem a Bíblia, então prega a Bíblia, certo? Mas, por exemplo, se fosse uma igreja que só fala heresia, gente. E daí vocês não têm a palavra de Deus. Ia ser igual no tempo da igreja católica antes da reforma. Ia estar aqui ouvindo, fazendo, aqui só a cabecinha, sim, sim, e tipo, falando um monte de besteira. É isso que acontece quando a gente não conhece a palavra de Deus. A gente fica vulnerável às mentiras. E acaba se afastando da verdade, que é a única que vai nos libertar verdadeiramente. E a gente continua no pecado e continua fazendo coisa errada e fica se perguntando, por que Deus? Por que Deus? E ele tá tipo, abre a Bíblia, por favor, abre a Bíblia, você vai ver, né? Mas a última coisa, que é uma coisa que eu acho que eu descobri há pouco tempo, eu tava lendo, eu nem sei o que eu tava vendo, pra você ver como Deus faz umas coisas bem doidas, né? Ele fala com a gente de um jeito que a gente nem tá esperando. Mas em João 17, 3, é uma coisa que me marcou, e que foi de encontro com o que eu estava lendo sobre a Reforma Protestante, o livro. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna, a gente começa no momento em que a gente decide aceitar Jesus e decide ter um relacionamento com Ele. É aí que a nossa vida começa. É aí, essa é a vida eterna, é conhecer a Deus. É para isso que a gente nasceu. Então, se você não está tendo esse tempo devocional, esse tempo de conhecer a palavra de Deus e de ter intimidade com Ele, você está fazendo tudo errado. Tipo, cara, você é tipo um passarinho que não está voando, um peixe fora da água. Não faz sentido, tá tudo errado. E a vida eterna começa aqui. E a gente tem que parar de olhar para a Bíblia só como uma forma, um processo de chegar a um lugar, só como um processo de conhecer um pouco sobre o que eu tenho que fazer, só como um processo de santificação, mas também como o próprio lugar onde nós deveríamos chegar. A gente nasceu para isso, é nesse momento que a gente tem que estar, é dentro da palavra de Deus, porque essa é a parte dele que ele nos deu para conhecer agora enquanto nós estamos aqui. Então nós temos que fazer bom uso dela. Amém? Porque a gente vai conhecer um dia tudo isso. Vai ser muito maneiro. Eu fico até... Nossa, eu fico muito... Ai, muito legal. Só de pensar. Mas, enquanto isso, a gente tem a palavra de Deus. A gente tem que dar o nosso máximo para conhecer. Amém? Agora, só para acabar,
Eu acho que como fazer o devocional, só algumas coisas, eu acho que isso tem coisa que funciona para um, tem coisa que não funciona, porque todo mundo tem rotinas diferentes e formas de processar informações diferentes. Então você tem que ver o que vai funcionar com você. Normalmente, quando você entra na igreja, você pega um tempo devocional com alguma coisa pronta já, né? Tipo aquele do discípulo do César que tem. A gente já fez TCD, Tempo com Deus, não sei se vocês já viram, mas separavam partes, daí a gente estudava cada dia alguns versículos de alguns capítulos. Em 5 anos eu estava a Bíblia toda, tipo, super detalhado. Era muito bom. Mas uma coisa importante é ser intencional na hora de fazer o devocional. Não fazer por fazer. Você tem que fazer sabendo por que você está fazendo. E é exatamente por isso que Deus me induziu a falar todas essas coisas com vocês agora. Para entender o quão importante é isso e o quanto vocês precisam insistir nisso. E a segunda coisa é ter disciplina. Porque a gente vai ter preguiça e a gente não vai querer fazer, vai ter dia que a gente vai estar cansado. Mas a gente tem que lembrar da esperança que a gente tem. Lembrar da vida eterna, começa agora. E eu não quero ficar fora disso. Lembrar da esperança de um dia. Agora a gente está vendo, em parte, como num espelho meio embaçado, mas um dia a gente vai estar vendo Jesus face a face. Agora a gente só conhece em parte as coisas, mas um dia nós vamos conhecer ele plenamente, assim como ele nos conhece. Então, essa é uma esperança que vocês não podem nunca tirar do coração de vocês. Tenham sempre a esperança de vocês, como cristãos, para ser um combustível para a busca diária do Espírito Santo, do devocional. Outra coisa é não ficar se martirizando se a gente não conseguir fazer um dia. Só que melhora no outro. Entendeu? Tipo assim, hoje não consegui fazer, mas aí, tipo, ai, Jesus me perdoa, ok. Daí no outro dia não consegue fazer de novo, ai, que pena, Jesus me perdoa, ok. Gente, não tá ok, tá? O pecado nunca é ok. E óbvio que, tipo, não é. Quando eu olho para ler a Bíblia, quando a gente fica um dia sem ler a Bíblia, eu não acho que Deus fica, nossa, te odeio, ou sei lá, o que as pessoas pensam, sabe? Não acho que é isso. Mas é óbvio que ele vai ficar triste, porque você ficou basicamente um dia sem falar com ele, e basicamente um dia sem ouvir ele. Se você não for uma pessoa acessível espiritualmente, também é óbvio que Deus também fala no nosso coração, mas a nossa base é a palavra de Deus, amém? Não é o que a gente fica pensando. Então, às vezes a gente vai, um dia você não conseguiu fazer. Não fica se martirizando, só seja melhor no dia seguinte. No dia seguinte, não dá desculpa. Não fica falando, ah, vou começar depois. Começa agora, começa hoje. Você lembrou? Tá assistindo televisão? Sai fora da televisão, senão você vai dormir e não vai fazer. Você tem que saber seus limites, você tem que saber, tipo, até esse horário aqui, eu sei que se passar disso eu não vou fazer, então tem que fazer antes. E estabeleça um horário também, isso é uma coisa muito importante. Se você estabelecer o horário, coloca no seu despertador, coloca, vai orar agora. Esse é o nome do meu despertador, vai orar agora, menina. Tipo, vai logo. Se você não for agora, você não vai, você sabe que você não vai. Então, coloca um horário, estabelece um horário. Outra coisa é peça direcionamento do Espírito Santo na leitura. Não tente entender o que você quer, não tenta ver o que você quer no devocional, não tenta ficar achando pelo em ovo. Às vezes a gente fica fazendo isso, eu já fiz isso. Eu estava tentando descobrir quantos anos a Terra tinha através das idades que tinha na genealogia. E eu fiquei, não, eu acho que não, a ciência tá tudo errado, a gente foi ensinado errado. E comecei a pesquisar. Daí eu fui, achei um estudo que fala que às vezes as idades aqui são simbólicas, né? Não são literais. Não, nossa, então nunca vou saber a idade do mundo pela palavra de Deus, talvez. Mas talvez não seja por isso que tá aí, né? Talvez seja por outros motivos, né? Que tá aí. Daí eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a falar exatamente isso comigo. Para de ficar procurando o que você quer ver e pergunta para mim o que eu quero te falar. Daí, ok, desculpa. Então, isso é importante para a gente não ficar embanando a nossa cabeça, certo? E outra coisa é ler livros para conhecer melhor os contextos históricos, culturais, assuntos difíceis de entender. Por exemplo, em relação a essa coisa das idades, uma coisa que eu li, que eu fui, tipo, numa coisa confiável na internet, né? Numa fonte confiável, e para aprender um pouco sobre isso. Então, sempre busque mais. A palavra de Deus, ela tá traduzida para a gente, né? Às vezes a linguagem que veio mesmo, a original, não tá exatamente falando
do jeito que foi, tipo, tem umas traduções que eu pessoalmente não gosto de ler, que estão bem, assim, diferentes, e essa é uma coisa que você também precisa procurar, tipo, qual tradução, veja de homens que você confia, homens de Deus, por exemplo, o pastor Shalom, a Sophie, as meninas, veja qual tipo de tradução elas usam, qual tipo de tradução elas recomendam, porque tem tradução que às vezes fala umas coisas que você fica... não que fuja do contexto, tipo, no contexto tá, mas às vezes você entende de outra forma, então é importante você saber ler livros de pessoa que você sabe que confia, né? Porque também se ler livro errado aí, né? Ainda bem que a gente é dependente do Espírito Santo, gente. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo bastante, mas eu adoro ler livro, eu leio muito, principalmente sobre esses assuntos difíceis. É que eu tava lendo um sobre. Ai, como é que é o nome? Predestinação. Que era uma coisa que ficava, eu não entendia, ficava até, não, Deus, eu não vou parar de acreditar, olha só essa besteira que eu tô pensando, nada a ver, daí eu começar a ficar assustada, não, vou procurar alguma coisa, né, para ler sobre o assunto. E me ajudou muito, na verdade, não tem mais dúvida nenhuma sobre isso. E foi de uma pessoa confiável e também porque eu orei muito mesmo para Deus me ajudar. Porque tem besteira que a gente lê na internet, gente, que não tem nem que ser lida pelo ser humano no mundo. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, tudo que você lê sobre a Bíblia, fora da Bíblia e dentro da Bíblia, na hora de ler, você precisa pedir discernimento do Espírito Santo. Se ele está em você, ele vai te ajudar a entender o que você tem que guardar e o que você tem que jogar fora bem longe, nem comentar mais em voz alta, que chega até doer os ouvidos, entendeu? Porque tem, viu? E tem que tomar cuidado. Bom, mas é isso. E eu queria só agradecer muito vocês por terem confiado em mim para trazer essa palavra e dizer que a palavra de Deus é Ele mesmo, que a gente tem que tratar como pessoa e tratar com amor de verdade.